A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estou alegre de ver vocês novamente aqui conosco para meditarmos um pouco acerca da Palavra de Deus. Nossos estudos bíblicos da escola dominical referente ao domingo 16 de março de 2025. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a salvação não é obra humana. Lição de número 11. Eu queria ler um texto com você, que está lá em Efésios 2, 8 e 9, que o apóstolo Paulo nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro duas coisas. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. E o motivo? Para que ninguém se glorie que foi salvo pelas obras. Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante de Ti, vamos meditar na Tua palavra acerca desta doutrina tão importante que é a salvação pela fé nas obras do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e ajuda-nos, Senhor, a levar esta verdade àqueles que ainda permanecem no erro. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a defesa da nossa fé. E a doutrina fundamental da nossa fé cristã é exatamente o que o apóstolo Paulo, resumidamente, fala nesses dois versículos. A nossa salvação não é mérito nosso, não é esforço nosso. Não fazemos obras para se salvar. Como salvos, fazemos boas obras, mas elas não influenciam na nossa salvação. A nossa salvação vem no dia em que cremos que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E aí fomos salvos. Porém, muitas religiões, seitas e ensinos existem no mundo que não dão ouvidos a esta verdade. E aí nós precisamos ficar atentos. Por exemplo, atualmente está, como diz a linguagem popular, está bombando na internet o Frei Gilson, um obreiro da Igreja Católica Romana. E muitos evangélicos estão
se solidarizando com ele, porque ele está sofrendo algum tipo de perseguição. Porém, nós precisamos ficar atentos sobre o perigo do ecumenismo, ou seja, misturarmos as religiões como todas levam para a salvação. Há que diferenciar, e isso eu quero deixar claro para os prezados, que muitas religiões, elas têm pautas morais comuns entre os evangélicos, por exemplo, e os conservadores e os católicos romanos conservadores. Há algumas pautas em comuns. Por exemplo, a questão da desigualdade do gênero, a questão da moralidade em torno do direito da mulher sobre o seu próprio corpo, temas como o aborto e outros. Isso é muito bom. Então, grande parte das seitas e religiões procuram alcançar altos padrões morais, pelo menos ensinam isso aos seus fiéis. Porém, embora isso seja louvável, isso não é referente à nossa salvação. Então, a salvação, segundo a Bíblia Sagrada, e nós cristãos denominados evangélicos cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então, nós cremos como está escrito lá, como acabamos de ler nesses 2 versículos do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A salvação não é pelas obras, é pela fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós chamamos a salvação sobre a graça de Deus. Agora, outras religiões, elas, embora ética e moralmente sejam voltadas a boas práticas, muitas veem a salvação como esforço próprio. O próprio catolicismo romano, ele tem um diferencial importante com nós evangélicos. Então, aí o perigo, porque quando consideramos todos iguais, tiramos a oportunidade de mostrar a salvação para aqueles que trilham o caminho do erro. Então, por exemplo, no catolicismo romano, a salvação é alcançada pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e pelas boas obras. Os sacramentos, especialmente o batismo e a Eucaristia, têm um papel central no processo de salvação dos católicos. Eles têm uma doutrina do purgatório que não encontra respaldo bíblico. E o purgatório para eles é entendido como um estado temporário de purificação,
para aqueles que morreram na graça de Deus, mas ainda precisam ser purificados de pecados veniais, ou seja, pecados pequenos, não são pecados para a morte, ou das consequências dos pecados antes de entrar no céu. Por isso, eles têm lá a missa pelos mortos, em que os parentes vão rezar para que aqueles familiares que já faleceram saiam do purgatório e entrem no céu. Então, essa doutrina, segundo nós evangélicos, não tem nenhum respaldo bíblico. Portanto, aí mora o perigo de nós nos considerarmos irmãos. Ao fazermos isso, não estamos sendo antipáticos. Muito pelo contrário, estamos nos preocupando com a salvação das pessoas que, sinceramente, buscam a Deus, mas de forma errada. Na Igreja Católica, os santos são pessoas que levaram uma vida extraordinária de santidade. E aí esses não passaram pelo purgatório, foram direto para o céu. E eles são um modelo de virtudes e são intercessores, os quais os católicos podem pedir orações. Então nós vemos aí que isso diverge totalmente da doutrina que abraçamos como evangélicos, ou seja, como pessoas que creem na Bíblia como ela está escrita. Então não acreditamos que as nossas obras, que as nossas rezas têm influência no mundo dos mortos. A Bíblia é clara, Hebreus 9:27, depois da morte segue-se o juízo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, segundo a doutrina que cremos. Quando aceitamos os católicos como nossos irmãos em Cristo, como está ocorrendo muito nos últimos dias, cometemos um pecado, irmãos, porque estamos deixando de mostrar àqueles que são cristãos nominalmente a verdade do Evangelho de Cristo e negando a eles a oportunidade de salvação. Há também aqui no nosso país muitos reencarnacionistas. O que são os reencarnacionistas? Para os reencarnacionistas, a salvação não é um conceito único, que nem para os católicos, mas está ligado ao processo de evolução espiritual através de sucessivas vidas. Então também rejeita a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia central é que cada alma passa por diversas reencarnações, aprendendo lições e corrigindo erros para alcançar um estado de pureza, sabedoria e harmonia com o universo. Veja bem como é bem diferente da nossa doutrina. Esse progresso espiritual é baseado em ações que eles chamam karma. Boas ações ajudam no avanço, enquanto as más ações podem levar a desafios futuros que precisam ser superados em outras vidas, em outras reencarnações. Portanto, também pelas obras. O objetivo final ele varia, mas muitas tradições reencarnacionistas falam sobre alcançar a iluminação, a união com o divino, ou um estado de libertação do ciclo de renascimento. Então,
Nós temos visto aí em alguns youtubers evangélicos em busca de assinantes, tratar todos iguais, evangélicos, católicos, cristãos católicos, espíritas, reencarnacionistas. Isso é um perigo, porque, volto a dizer, nós estamos negando a essas pessoas o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E estamos negando a essas pessoas a oportunidade de morarem eternamente no céu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de confundir os nossos irmãos na fé. Tem alguns exemplos de reencarnacionista do Espiritismo, fundado por Allan Kardec. Ele tem como base a crença na reencarnação e na evolução espiritual. O hinduísmo, a reencarnação é um ponto central com o objetivo de atingir o moksha, que significa libertação do ciclo de renascimento. O budismo também enfatiza o renascimento e o esforço para sair do ciclo do samsara. Samsara também é renascimento, através do alcance do nirvana, que é o estado de libertação. A teosofia também é muito comum. Todas essas práticas são muito comuns na nossa terra. Movimentos espirituais combinam elementos de várias tradições, incluindo a reencarnação como parte da evolução espiritual. Então, deixando de forma secundária a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, muito famoso, o gnosticismo. O gnosticismo são práticas espirituais muito hoje difundidas pela nova era, é mais confuso. O gnosticismo, a salvação é entendida como libertação da alma ou do espírito do mundo material, que é considerado imperfeito ou corrupto. Para os gnósticos, o mundo físico foi criado por um demiurgo, um ser divino inferior, e aprisiona a essência espiritual verdadeira dos seres humanos. Assim, a salvação envolve despertar a gnose. Gnose quer dizer conhecimento espiritual ou revelação, que permite o indivíduo a compreender sua verdadeira natureza divina e retornar ao reino espiritual. Então, aqui é o esforço da salvação pela sabedoria, o conhecimento. Esse conhecimento é alcançado através de uma busca interior profunda, frequentemente com a ajuda de um mestre espiritual ou de revelações divinas. A gnose liberta a alma do ciclo de sofrimento associado ao mundo material. Então, embora não é muito difundido esse nome, gnose, mas ele é muito difundido através da nova era e, e essas práticas elas foram se misturando. Por exemplo, os Beatles, conjunto musical inglês que fez tanto sucesso na década de 60, 70. Em 1968, eu era jovem naquela época, me lembro, participaram de um retiro espiritual na Índia. Lá tinha um mestre chamado Maharishi, um guru indiano, e os Beatles fizeram um álbum de músicas inspirados nesses ensinamentos, principalmente indianos,
dessas filosofias de orientação, principalmente desse líder espiritual, e isso se espalhou pelo mundo todo. Os jovens que adoravam aos Beatles começaram a buscar essas religiões, e muitos cristãos perderam a sua alma em busca desse novo conhecimento, a gnose. Ou então ficaram buscando a sua salvação através do karma, diversas reencarnações. Tudo isso são coisas muito perigosas. Hoje, essas religiões são muito difundidas pelos artistas de Hollywood, principalmente da nova era. Nós vemos que aqui no gnosticismo é uma mistura, né? Tem alguns tipos. Maniqueísmo misturava elementos do cristianismo, zoroatrismo e gnosticismo, com ênfase na dualidade entre o espírito e a matéria. O valentianismo, uma das escolas gnósticas mais influentes nos primeiros séculos do cristianismo. O setianismo, associado ao deus egípcio Sete, também tinha forte base gnóstica. O mandeísmo, religião ainda existente, com raízes gnósticas encontradas principalmente no Oriente Médio. Então, esses movimentos todos, eles se misturam, tornam uma confusão, uma aparência de sabedoria, mas tudo levando a obras e o esforço do homem por si próprio para alcançar o nirvana, o iluminismo, a condição ideal, acabar as suas reencarnações. Todas essas coisas, elas vão tirando o poder de Cristo e a sua obra salvadora, como o purgatório, em que você pode rezar pelas pessoas que já morreram, como se elas pudessem passar de um lado para o outro. Essas doutrinas não encontram respaldo nas escrituras sagradas. É preciso, meu irmão, minha irmã, ficar claro quanto a isso. Só Jesus salva, é o que diz a Bíblia. Se você não crê nisso, você não é cristão. As outras religiões misturam tudo isso. E você aceitá-las, embora seja louvável o esforço moral que muitas delas praticam, pessoas boas, pessoas sinceras, não estamos falando contra pessoas, estamos falando a respeito de ensinamentos falsos. As pessoas muitas vezes são boas, são sinceras. Encontramos nessas religiões, no espiritismo, no hinduísmo, no catolicismo romano, pessoas até melhores que muitos evangélicos que têm dado tanto mau testemunho. São pessoas sinceras, amáveis, boas, caridosas, procuram fazer as boas obras, porém desconhecem o verdadeiro caminho para o céu. Então, quando você se irmana com essas pessoas, você está tirando o direito delas do conhecimento da verdade. É por isso que nós temos que levar seriamente a doutrina dos apóstolos, para que possamos trazer a verdade àqueles que possam alcançar a salvação. Esse foi o esforço do apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Não vem da reencarnação, não vem das boas obras, mas vem pela fé.
Em que? Na morte de nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. O único que pagou a nossa dívida diante de Deus. A salvação através de um homem, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa estar consciente dessa doutrina e ensinar para aqueles que necessitam da salvação. Que Deus te abençoe neste propósito. Essas lições não são para combater as outras religiões, outras seitas. São para mostrar a verdade para o cristão, para que ele possa levar essa verdade para aqueles que estão na confusão, no erro e desconhecem a salvação. Embora com sinceridade busquem a Deus, que você possa ser um instrumento usado na mão de Deus com conhecimento bíblico suficiente para levar a salvação para esses que sinceramente buscam a Deus. Que Deus te abençoe nesta obra. Eu vou orar por você para que você seja um ganhador de almas. Senhor, meu Deus, abençoa os teus servos que estão nos ouvindo, Senhor. Coloca no coração dos teus servos o desejo de ganhar almas, de levar a tua verdade a um mundo tão conturbado, com tantas falsas doutrinas que nos afastam da verdade mostrada na tua palavra santa, Senhor. Que os teus servos possam estar cientes disso, Senhor, e serem usados na tua mão. Abençoa a casa dos teus servos, a família dos teus servos, Senhor, o trabalho dos teus servos, Senhor, a saúde dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.